A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a minha notícia para você hoje é simples. Ouça a palavra de Deus ou morra. Ouça a palavra de Deus ou morra. Ouça a palavra de Deus ou não há esperança para você. Ouça a palavra de Deus, porque não há nada mais nesse mundo que poderá te salvar, que poderá te convencer, que poderá te transformar. Nada nem ninguém. Nada nem ninguém. A palavra de Deus é o instrumento que Jesus nos manda pregar. A Bíblia diz: prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra. Quando quiserem ouvir, prega a palavra. Quando não quiserem ouvir, prega a palavra. Quando achar que é tempo, prega a palavra. Quando achar que está fora do tempo, pregue a palavra. Quando quiserem ouvir outra coisa, pregue a palavra. Pregue a palavra. Porque a palavra de Deus traz vida, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus dá vida eterna, a palavra de Deus convence. A palavra de Deus é o instrumento que Ele deixou para nossa salvação, para nossa edificação, para nossa santificação e para a propagação do seu reino. A palavra de Deus. Minhas experiências, meus testemunhos podem abençoar alguém ou não, mas a palavra de Deus é um instrumento de bênção que Deus deixou para nós. Eu falo isso para você hoje também, mais uma vez, baseado na leitura que fiz hoje na Bíblia 365. Aqui ainda no livro de Lucas, hoje entre os 4 textos, mais uma vez eu escolhi o texto de Lucas, que é um texto bem conhecido, que é o texto do Lázaro e o mendigo e Lázaro, né? O homem rico, Lázaro e o rico, né? Lázaro, o mendigo, e o rico. É que o rico não tem nome nessa parábola, né? O rico é apenas rico. Então Jesus diz que o mendigo vivia uma vida sofrida, uma vida pobre, e o rico vivia uma boa vida. E o rico não tem nenhum sinal aqui de que ele amava Deus. Diz que ele vestia púrpura, linho fino e vivia sempre cercado de luxos. E da sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro. O Lázaro, o mendigo, queria comer o que caía da mesa do rico. E os cachorros vinham e lambiam as suas feridas. E aí o texto diz que o mendigo morreu. E os anjos o levaram para junto de Abraão. Interessante que não há ainda esse conceito formado, né, do céu, de como é, dessa estrutura, e Deus então põe uma figura conhecida para os judeus lá, né? Se Abraão está com Deus, então eles imaginam que está lá junto com Abraão. O rico também morreu e foi sepultado e foi para o lugar dos mortos. O mendigo para junto de Abraão e o rico para o lugar dos mortos. Ali em tormento, ele viu Abraão de longe e Lázaro ao seu lado. Então o rico agora está em tormento, olha lá longe, vê Lázaro junto com Abraão. E se Abraão é filho de Deus, amigo de Deus, é o pai das nações, né? Então, Abraão está sendo bem cuidado por Deus. E o rico, agora em sofrimento, agora na situação deplorável, né? Pior do que a do mendigo em vida, ele vê lá o mendigo junto com Abraão. Então o rico fala assim: pai Abraão, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Mande Lázaro aqui, que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua, pois estou em agonia nestas chamas. O Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante a vida você teve tudo o que queria. Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado. E você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico queria um consolo, um alívio. Deixa o Lázaro molhar o dedo na água e vir refrescar minhas bocas aqui, porque nessas chamas aqui está difícil demais.
Quando ele tem a notícia de que não vai ter jeito, que tem um abismo e que não dá para Lázaro ir lá ou para ele ir até Abraão, ele então fala, já que a minha situação está perdida, deixa eu resolver a minha família. Então mande, ao pedido dele aqui. O rico então disse, por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Então, já que Lázaro não pode vir aqui me refrescar, mande Lázaro falar com os meus 5 irmãos, porque eles vão saber que Lázaro morreu. Lázaro era o mendigo que ficava à porta de casa, morreu. Se Lázaro aparecer, eles vão ter certeza que Deus mandou alguém do mundo dos mortos para avisá-los, né? E o que Lázaro falar, eles vão acatar, eles vão entender, aceitar. Bom, o que é que Abraão responde para eles? Moisés e os profetas já avisaram seus irmãos. Eles podem ouvir o que Moisés e os profetas disseram. O que Abraão está dizendo com isso? Os seus irmãos já têm a palavra de Deus. Eles podem ouvir a palavra de Deus. Por isso eu comecei esse vídeo, essa meditação aqui com você dizendo, ouça a palavra de Deus ou morra. Não tem outro jeito. Deus não vai mandar mortos aqui para pregar, Deus não vai mandar anjos para pregar, Deus mandou a sua palavra. Então ou você ouve a palavra de Deus e se entrega a Deus, ou você rejeita a palavra de Deus e enfrenta as consequências de rejeitar o rei. Essa linguagem que Jesus usa é como a linguagem de um comandante mesmo, de um império que chegou e tomou posse. Ou você se rende a ele, ou você o enfrenta e assuma as consequências de enfrentá-lo, de desafiá-lo, de dizer que a palavra dele não vale nada, que as normas dele não valem nada, que você não vai seguir. Não siga e enfrente as consequências. Ou você ouve a palavra de Deus, ou você enfrenta a consequência que é a morte. O rico tentou mais uma vez, fala, não, Abraão, mas se alguém dos mortos for enviado, eles vão se arrepender. Abraão diz assim, se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Se eles não ouvem a palavra de Deus, não há nenhuma outra coisa no mundo que pode convencê-los, nem que alguém ressuscite dos mortos. Meus queridos, ou Deus abre os seus olhos e os meus olhos para ouvirmos a palavra dele, ou nós continuaremos rejeitando a palavra dele, acreditando no nosso coração, atendendo os desejos do nosso coração enganoso, pecaminoso, e com isso, rejeitando a palavra de Deus, nós enfrentamos as consequências de ser aqueles que rejeitam a Deus. A consequência é a morte. A consequência é o desafio ao rei. E quem desafia o rei morre. Ouça a palavra de Deus. Ouça Moisés falando através da Bíblia, ouça os profetas falando através da Bíblia, ouça Jesus falando através da Bíblia, ouça os apóstolos falando através da Bíblia, ouça a palavra de Deus. Não há outra salvação. Geralmente as pessoas que me ouvem aqui, que participam comigo desse estudo, são pessoas que estão interessadas em ler a Bíblia, aceitaram o desafio de ler a Bíblia toda em um ano aqui, né, guiados pela Bíblia 365, são pessoas que estão buscando ouvir a palavra de Deus. Mas é possível que você esteja me ouvindo por acaso e esteja se perguntando, será que não há esperança para mim se eu não ouvir a palavra de Deus? Eu posso te garantir, não há. Não há outro caminho. As suas obras não são suficientes, as suas boas ações não são suficientes, você precisa de Jesus. E Jesus é revelado pela sua palavra. Você conhece Jesus através da palavra dele. Você só pode obedecer a quem você conhece. E ele se deu ao trabalho de se mostrar, de se revelar, e a palavra de Deus revela quem é Jesus, revela o seu Salvador, revela a obra dele por você, revela o amor dele por você. Ou você ouve a Deus através da sua palavra,
através dos pregadores, através de Moisés, dos profetas, de Jesus e dos apóstolos. Ou não há esperança de salvação, porque não há nenhuma outra forma de se salvar. Peço a Deus que Ele se revele a você. Peço a Deus que você entenda que não há outro caminho. Ou nos rendemos ao Mestre, ou desafiamos e enfrentamos a consequência. Ouça a palavra de Deus. A outra opção é a morte. Quem não crê já está condenado. Eu não tenho poder de dizer quem está ou quem não está condenado, mas eu tenho a segurança de dizer através da palavra de Deus, de usar as palavras de Jesus, que Jesus usa aqui nessa história do rico e de Lázaro, para dizer para você, a segurança de dizer para você, que sem a palavra de Deus não há salvação, porque sem Jesus não há salvação e Jesus se revela através da sua palavra. Que Deus te abençoe, que você valorize a palavra de Deus. Valorize o seu tempo de leitura, não fique para trás. Se você se organizou aí para lermos a Bíblia toda em um ano, vai firme, dê prioridade para isso, porque a palavra de Deus traz vida. Vida em abundância, vida para sempre, vida que supera e ultrapassa a morte, vida que é maior do que as nossas dificuldades e tristezas, uma vida que não é dessa terra, uma vida que é de Deus. Que Deus te abençoe com essa vida de Cristo em você. Até amanhã, se Deus quiser.